Olá, olha nós outra vez, falando ainda de trigonometria e mais especificamente do círculo trigonométrico, do círculo trigonométrico, perdão, do círculo trigonométrico. Então estamos falando da trigonometria da circunferência. O que é o círculo trigonométrico? Que é a ferramenta que nos permite trabalhar com a trigonometria do círculo. O círculo trigonométrico é uma circunferência de centro O e de raio 1 centímetro, cujo deslocamento no sentido anti-horário é positivo e o deslocamento no sentido horário é negativo. Então eu tenho uma circunferência de centro O de raio 1 centímetro e que deslocamento desse raio neste sentido, no sentido anti-horário, é positivo e no sentido horário é negativo. Dessa forma, se eu tenho esta circunferência de raio O, de centro O, de raio 1 centímetro, e esse raio faz esse movimento, formando aqui este ângulo alfa. Este ângulo alfa é um ângulo positivo. Já se eu tenho a mesma circunferência de raio de centro zero, de raio 1 centímetro, e este raio se desloca nesta direção, por exemplo, até aqui, este ângulo formado, que eu vou chamar aqui de beta, este ângulo beta será um ângulo negativo. Então, os ângulos formados na circunferência trigonométrica pelo deslocamento do raio para o sentido anti-horário, o ângulo formado é positivo, o ângulo central formado é positivo. E na circunferência trigonométrica, quando o raio se desloca no sentido horário, formando um ângulo central, esse ângulo central será um ângulo negativo. Vamos seguir aqui, vamos mudar de página. Nessa mesma, bota de amarelo, fica mais claro. Nessa mesma circunferência trigonométrica de centro O, vamos associar a esta circunferência trigonométrica de raio de centro O de raio 1 centímetro um sistema de coordenadas ortogonais como se fossem o sistema de ordenadas e abscissas XY, onde cada um desses pedaços do sistema medem 1 centímetro. Porque, afinal de contas, a distância do centro até cada um desses pontos é o raio, e o raio é 1 centímetro. Então eu tenho um sistema, né? Vou botar aquele de fora, um sistema XY dentro da circunferência, sendo que esse sistema de coordenadas abscissas XY, ele varia de 0, que é o centro O, ou 0, se você puder pensar como sendo um número, e varia até 1. Lembrando que aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Aqui seria o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante.
Lembrando ainda que no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo, mas o y é positivo. No terceiro quadrante, todos dois, x e y, são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Porque aqui nós temos o x é positivo, o y é positivo. Positivo e positivo. Aqui o x é negativo. Está aqui com a mesma. X é negativo, y é positivo. Aqui nós temos o x negativo, o y negativo. E aqui nós temos o x positivo e o y negativo. Então o que nós temos na circunferência trigonométrica é esse mesmo sistema, onde eu vou fazer uma circunferência em volta desse sistema de coordenadas e abscissa, desse sistema de coordenadas de uma ordenada e abscissa x, y. Então, dessa forma, nós temos esse sistema, yx, né? Aqui é o centro O ou zero. E aí nós temos aqui o ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui eu vou chamar de A'. E aqui de B'. Nesse ponto A, o par ordenado é 1, 0. Aqui no ponto B, o par ordenado é 0, 1. No ponto A', o par ordenado é menos 1, 0. E no ponto B, o par ordenado é menos 1. Desculpe, 0, 0, 0, menos 1. Afinal de contas, aqui o x, que é o eixo horizontal, é 1 e o y é 0. Aqui x é 0, y é 1. Aqui x é menos 1, y é 0. Aqui x é 0, y é menos 1. Vamos então, utilizando esse mesmo ciclo da circunferência trigonométrica, fazer um ângulo de 45 graus. Então eu tenho aqui esse eixo, aqui o eixo, né? O eixo y, o eixo x. E como seria um ângulo de 45 graus? Bom, o ângulo de 45 graus seria aqui. Então, este ângulo aqui é de 45 graus. Se fosse menos 45 graus, ele teria que ser nesta direção. Então aqui eu tenho um ângulo, vamos chamar aqui de beta igual a menos 45 graus, enquanto o primeiro, esse aqui de verde, que eu vou chamar de alfa seria de mais 45 graus. Utilizando radianos em vez de graus, nós teríamos, bom, se esse aqui é o centro O e 360 graus significam 2π radianos, qual é o tamanho de 45? Bom, 180 graus é metade, então seria π radianos. 90 graus, novamente a metade, seria π2 radianos. E 45 graus, que é o que eu estou aqui tentando encontrar, é π metade, π4 radianos. Então eu tenho que este ângulo alfa é mais 45 graus ou π sobre 4 radianos, enquanto o ângulo beta, que é menos 45 graus ou menos
π sobre 4 radianos. Então, vamos aqui fazer novamente, desta vez, somente o ângulo de 45 graus positivo. Então, eu tenho aqui novamente o eixo XY. E eu vou construir aqui o ângulo de 45 graus. Ou π sobre 4. Então, este ângulo aqui, alfa, é de 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Imagine agora uma outra situação, que eu tenha esse raio como ponto de partida, e esse raio dá a volta inteira e anda mais esse intervalo, voltando novamente para esse ponto. Que ângulo que eu tenho? Se ele deu uma volta inteira e fez mais esse deslocamento, esse deslocamento inteiro são 360 graus. Se ele fez mais esse deslocamento, ele adicionou aos 360 mais 45. Então, este ângulo, que também tem como mesmo ponto de final este ponto A, que é o ponto alfa aqui, bota aqui A, que dá o ângulo de 45, então o ângulo de 360 mais 45, ou de 405 graus, está no mesmo ponto do ângulo de 45. Então se diz que o ângulo de 405 graus e o ângulo de 45 graus são congruentes. E os arcos que representam esses ângulos são arcos côngruos, porque ambos têm o mesmo arco. Porque o arco do ângulo de 45 graus é este aqui. O de 405 graus é exatamente o mesmo. Porque o que acontece? Eu tenho que no ângulo de 405 graus, ele vai fazer a volta e vai novamente parar aqui. Então, esse arco aqui representa tanto o ângulo de 45 quanto o ângulo de 405. Ou, se você pensar em termos de radianos, ele, ao dar a volta inteira, ele é 2π. E eu somo a este 2π esse intervalo aqui, que no caso aqui é π sobre 4 radiano. 2π mais π sobre 4, aqui na realidade, vou tirar o meu MC, 4 por 1, 4, 8, então aqui é 9π 4 radiano. Então, 9π 4 radiano é o ângulo de 405. Então, 9π 4 e π sobre 4 são congruentes. Para concluir, se eu der duas voltas, eu tenho 360 mais 360 mais 45. Então eu tenho 720, tenho 765 graus. Então 705 graus e 405 graus e 45 graus são congruentes. Se for em radianos, eu teria 9π4 e π4 são congruentes, e eu teria que somar 2π mais 2π mais π sobre 4. Aqui seria 8π, 16π, seria 17π sobre 4. Então 17π sobre 4, 9π sobre 4 e π sobre 4 são congruentes, porque possuem o mesmo arco. Todos têm como representação do ângulo esse arco aqui. Porque 45 graus é só isto. 360 graus, 405 graus, ele faz a volta e ainda anda esse pouquinho. E 765 graus, ele faz duas voltas e volta novamente para o ponto de origem.
ou se você preferir em radianos, π sobre 4 é esse intervalo, é esse arco aqui. 9π sobre 4 é uma volta inteira mais esse pedaço. E 17π sobre 4 são 2 voltas mais esse pedaço. É isso por enquanto.